Vamos calcular o limite de uma função f de x, quando x tende a 1 pela direita, onde f de x é a função definida em partes, 3x menos 1 se o x for menor ou igual a 1, 5x² mais 2 se o x for maior que 1. Né? Antes de começar a fazer esse exercício basicamente é duas linhas, né? Uma linha, uma continha, eu gostaria de explicar como que nós entendemos um limite lateral quando x tende a 1 pela direita. Pela definição de limite, quando nós definimos limite de uma função, o limite, que é chamado de definição estándar, que é a definição com epsilons e deltas, nós dizemos que o limite de uma função f de x, quando x tende a um número a, é igual a L C. Para 0 menor que o módulo de x menos a menor que delta, então o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. Essa seria a definição estándar com epsilons e deltas de limite. Não é interesse nosso trabalhar com essa definição, quero só mostrar um detalhezinho. Esses módulos aqui podem ser definidos em intervalos. Graficamente, é muito mais fácil de entender se você tiver uma função f de x. Um sistema de eixos x, y. Uma função f de x, quando x tende a um número a, que é esse caso aqui, x tende a A, o valor do limite é L. Esse módulo se transforma no intervalo em torno de A. O intervalo de amplitude 2 delta. E esse módulo se transforma no intervalo em torno de L. No intervalo de amplitude 2 epsilon, tá? E o que o limite quer dizer é o seguinte: quanto menor for esse intervalo em torno de A, ou seja, quanto menor for o valor de delta, menor é esse intervalo em torno de L, menor vai ser o valor de epsilon. De tal forma que quando x tende a A, o y tende a L. Ou seja, a ideia que está por trás dessa definição é a ideia de aproximação, né? Que o x se aproxima de A, ó. O x se aproxima de A, fechando esse intervalo. E aí o y vai se aproximar de L, também fechando esse intervalo, tá? Então a ideia que existe por trás disso é a ideia de aproximação. Quando nós falamos de aproximação, nós temos numa reta o lado direito e o lado esquerdo. Então nós dizemos que o x tende a A pela direita, colocando um sinalzinho de mais aqui. E o x tende a A pela esquerda, colocando um sinalzinho de menos aqui. Então a ideia, quando nós dizemos limite de uma função f de x, quando x tende a A, no caso aqui 1 pela direita, é que os valores que x está assumindo, quando ele está fechando esse intervalo, são valores maiores que A. Tá? Essa é a ideia que eu queria passar para vocês. Então esse exercício aqui ele se resume somente a isso. Se o x tende a 1 pela direita, isso quer dizer que o x é um número que está do lado direito do número 1, então o x ele é maior que 1. Se o x é maior que 1, este limite vai ser o limite quando o x tende a 1 pela direita da função 5x² mais 2, né? Que essa função é quando x é maior que 1. Quando x é maior que 1, essa função é uma função de segundo grau. Tá? Se o x for menor que 1, essa função é uma função de primeiro grau. Como eu quero o limite dessa função, quando x é maior que 1, está do lado direito, então eu quero este limite. Tá? Como é um limite direto, isso aqui vai ser simplesmente 5 vezes substituir x por 1, 1 ao quadrado mais 2, né? 1 ao quadrado é 1 vezes 5, 5, mais 2, 7.